A graça e a paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus. Amém? Outra maneira de dizer isso, que a influência santa do Espírito Santo na nossa alma, na nossa mentalidade, se exerça nesse lugar nessa manhã, para que a gente entre na experiência real daquilo que Deus é. Graça e paz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus diz assim, lá em Hebreus, capítulo 10, nos versos 16 e 17, que depois dos dias de Jesus na terra, ele iria estabelecer uma nova aliança. Depois que Jesus viesse cumprir seu propósito dele e voltasse para o Pai, ele ia estabelecer uma nova aliança, aonde no nosso coração, no nosso espírito, ele iria colocar a lei dele, a vontade perfeita dele. E no nosso entendimento, ele iria escrever essa vontade. O nosso comportamento, ele iria manifestar tudo aquilo que Jesus fez. E dos seus pecados, dos nossos pecados e das nossas iniquidades, ele jamais se permitiria lembrar novamente. Ah, meu querido, como a gente precisa de unção do Espírito para entender isso de verdade. Dos seus pecados, depois dessa obra, depois que o sangue te cobrir, eu não vou me permitir mais ser lembrado deles. Não é que Deus não vê as nossas falhas, Ele não leva mais em conta, por causa do sangue que nos cobre. Mas interessante é que ele diz que ele queria colocar em nós essa verdade. E é ele também que iria colocar no nosso entendimento, no nosso comportamento prático, essa vontade. É a obra do Espírito Santo. E nesse processo, quem aqui não falha? Tem algum anjo aqui, eu não sei? Nesse processo que nós estamos vivendo, ele diz, eu não vou me lembrar mais, não vou levar em conta mais as suas quedas, porque agora eu te vejo no meu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, isso é muito poderoso e a gente precisa entender para se blindar de ataques de Satanás em relação ao pecado. Que a gente ouve muito por aí. O pecado, ele te separa de Deus. Já ouviram isso? Para nós que nascemos de novo, a gente precisa discernir o que é isso. Pecado e pecados. Existe um pecado natureza, que é a condição que todo homem nasce, todo ser humano nasce com a natureza do pecado nele. Todo ser humano, sem exceção. Um bebezinho, ele já é um pecador por natureza. Ele ainda não cometeu pecados, obras, ações pecaminosas, mas ele já é pecador. Ele nasce assim, por causa de Adão e Eva. Então, esse pecado, natureza, amados, ele nos separa de Deus? Sim. Todo homem que nasce desligado, separado do Pai, condenado ao inferno. Mas uma vez que nós nascemos de novo, o dia que a gente ouviu o Evangelho, entendeu isso, entendeu que Jesus fez uma obra, que pela graça, se você confessar Ele como seu Senhor, e aceitar Ele como seu Salvador, essa natureza do pecado é removida,
e você agora está unido novamente ao Espírito de Deus, e agora você é um filho, esse pecado não faz mais parte de nós. Amados, o bebezinho nasce pecador por natureza. Ele ainda não cometeu pecados, ações que refletem essa natureza caída, mas é uma questão de tempo. Pela nossa experiência como pais, ali para os 2, 3 anos já começa a dar uns sinais, já vem pronto. Não precisa ensinar, está ali já. Agora, eu nasci de novo, Jesus removeu de mim a natureza do pecado. Eu não sou mais pecador. Agora eu sou justo aos olhos de Deus, santo aos olhos de Deus, no meu espírito. Só que assim como um bebezinho, eu ainda não estou praticando as ações dessa natureza de justiça. Eu preciso ser instruído pelo Espírito Santo nessa jornada. O fato de eu ainda não estar praticando a justiça e de ainda cometer alguns pecados, onde eu não fui renovado, não me transforma mais no pecador. A obra de Jesus ela é consumada, tenha paz. Aquilo que me separava de Deus, que era a natureza de pecador, foi removida de uma vez por todas de mim, pela graça de Deus. Se eu vou me desenvolver ou não, é uma escolha, é uma influência da graça e é uma decisão de cada um nisso. Mas o fato é, se você é um filho, querido, você está de volta na presença do seu Pai para sempre. Para sempre. Então, o pecado, hoje, nós que nascemos de novo, somos filhos, nos separa de Deus no nível de eternidade, de salvação, nunca mais. E se eu continuar pecando? Você vai ver uma vida bem desgraçada aqui, bem aquém da vontade de Deus. Mas esses atos pecaminosos, por falta de renovação, de relacionamento com o Espírito Santo, não têm o poder de desfazer a obra de Jesus no teu espírito. Assim como eu, quando eu era um pecador, não tinha nada que eu fizesse de bom, que tinha o poder de me tornar santo novamente, eu precisei de Jesus. Agora que eu aceitei Ele pela graça, que Ele me salvou e eu sou santo, justo, não há nada que eu faça de ruim que tenha o poder de reverter isso também. Isso tem que encher a gente de paz. Você nunca mais vai ser separado do teu Pai se você nasceu de novo, se um dia você entendeu o Evangelho e você confessou Ele como seu Senhor. Nunca mais. Eu nunca fiz isso. Se tiver alguém assistindo online ou nessa mensagem que vai para o YouTube, eu nunca fiz isso na prática, faça nesse momento, meu querido. Pai, hoje eu entendi, eu nasci morto no Espírito, eu nunca tinha ouvido o Evangelho verdadeiro, e o Jesus, o Senhor enviou Ele para me salvar, para me resgatar dessa natureza. Pai, hoje, pela graça de Deus em mim, pela fé, eu recebo Jesus como meu Salvador e como meu Senhor. Pronto. A partir de agora você é filho. Saiba, a partir de agora nunca mais você pode ser separado de Deus no assunto salvação. Mas os pecados que a gente ainda comete, o que são os pecados que a gente ainda comete? São crenças que colocam a gente funcionando no modelo que não fazem mais parte da natureza de justiça que está dentro de você. Por isso, não ter sido ainda revelado pelo Espírito em nós, a gente ainda desliza. E aqui o sangue nos cobre. E aqui o Pai não leva mais em conta. Porque a gente está num corpo, se relacionando com o Espírito Santo, num processo. E à medida que Ele vai nos sarando, esses pecados vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. É progressivo, meu querido, mas é obra do Espírito. Só que esses pecados, eles não têm poder de nos separar de Deus mais, quando o assunto é salvação. Mas Ele ainda nos separam de Deus quando o assunto é glória. Para eu experimentar a glória de Deus, que é tudo que Jesus me deu,
na minha nova natureza, eu preciso passar por um processo do Espírito de santificação para que as minhas ações sejam transformadas. E agora a glória de Deus se manifeste aqui. Irmão, não existe glória de Deus na vida de uma pessoa, de um crente, que não foi sarado pelo Espírito Santo ainda, em alguma dimensão, em alguma área. Você não vai encontrar ninguém que ande na saúde, na provisão, na paz, em todas as promessas, em todas as bênçãos de Deus, quando Deus manifesta, sem que ele esteja centrado na palavra. Pecado que a gente ainda comete nada mais é do que errar o alvo. O pecado que me separava de Deus me fazia errar o alvo, estava indo para o inferno. Ele resolveu isso. Agora as minhas ações que precisam ser agora saradas, estão me fazendo errar o alvo, estão me fazendo às vezes tentar conquistar ou produzir ou merecer algo que Ele já me deu, de graça. Pecado. Quando de fé em fé, de palavra em palavra, à medida que a gente vai crescendo nesse relacionamento, ele nos muda por dentro, os pecados morrem. Quando eu falo pecados, irmãos, a gente fala isso bastante aqui, né? Desculpa a repetição, né? É matar, é roubar, é estuprar, é se drogar, é prostituir. Amém. Também, ou mais fácil. Mas pecado é qualquer coisa que não nasceu na fé, segundo a palavra de Deus. É qualquer coisa que nós estejamos fazendo que não nasceu na voz de Deus, no nosso espírito. Pode ser uma boa ideia, que nasceu na carne, na mente natural, no mundo, que está me levando a ter uma vida aparentemente boa, mas está desligado da fonte que governa a minha vida agora, que quer governar a minha vida agora, para sempre até o fim. Pecado. Só que essas são áreas que a gente precisa de graça de Deus para sair dali. E por isso que o sangue nos cobre. Por isso que Jesus garantiu que nesse processo a gente vai ser santificado cada vez mais e a glória se manifesta. Então, guarde no seu coração nessa manhã. Nós não somos mais pecadores por natureza. Nós falhamos, cometemos pecados. Deus não leva mais em conta. Irmão, isso é tão verdade que o apóstolo João diz na carta dele, que se nós confessarmos para Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoá-los e para nos purificar desse comportamento errado, desconectado da verdade. Confessar pecado, irmão, não é algo que você faz para Deus e Ele te dá uma penitência para que você pague. Confessar o pecado para Deus é você derramar o seu coração na presença dEle, entregando para Ele um comportamento, uma ação, uma atitude que está te privando de experimentar a glória dEle na sua vida. E a hora que você entrega isso para Ele, Ele é fiel e justo para te conceder o perdão, não no sentido de que agora Ele te perdoou, te conceder perdão no sentido de manifestar aquilo que Jesus já fez para você, porque você está autorizando Ele a entrar nessa situação e purificar você por ação do Espírito Santo desse comportamento errado, que está impedindo você e eu de experimentarmos a saúde de Deus, a provisão de Deus, a paz de Deus, o casamento de Deus, os filhos, tudo, amados, tudo. Quando a glória de Deus pesa, é diferente. O mundo não produz e nem sustenta. E aí o Espírito Santo ele quer nos levar hoje num lugar para
entendermos a importância dessa consciência de sermos pessoas plenamente perdoadas. Porque se a gente não tiver isso muito firmado, a gente vai ceder a tentações, a acusações de Satanás. E a nossa crença vai se desviar. E esse processo de purificação, de santificação, ele se atrasa. Satanás é mestre aqui em tentar nos distrair. Somos perdoados. Eu posso dizer, eu sou perdoado em Cristo Jesus. E ponto. Eu não me vejo mais como um pecador. Glória a Deus. Só que agora o Espírito Santo vai começar a levar a gente numa dimensão mais profunda disso. Você não se vê mais? Não. Como é que eu sei se isso é genuíno ou não? Porque dizer é fácil. Como é que eu sei que essa confissão, que essa fala liberada mediante uma consciência interior é verdadeira? Eu não me vejo mais pecador. Glória a Deus. Mas e o seu irmão? Você vê? Porque se nós somos um em Cristo, a mesma medida de consciência de quanto eu fui perdoado tem que espelhar na vida do meu irmão o quanto Jesus o perdoou também. Quando eu enxergo um pecado, uma falha na vida dos outros, e elas existem, irmãos, eu não estou dizendo que a gente não vai identificar isso no amor, para a unção do Espírito entregar um caminho, para que a graça de Deus sare aquilo, mas eu estou dizendo assim, aquilo que no irmão ainda me incomoda a ponto de me parar, é um espelho do que está dentro de mim, que não foi ainda sarado pelo Espírito nessa consciência de que Jesus pagou aquilo também. Existem dois tipos de perdão. O perdão da alma, que a religião ensina a gente a dar, e o perdão do Espírito. O perdão da alma é aquele que diz assim, eu te perdoo, mas daqui para frente a nossa amizade não rola mais. Eu te perdoo, mas essa sociedade não tem mais como a gente caminhar junto. Eu te perdoo, mas casamento não mais. Eu te perdoo, mas eu não quero mais conviver com você. Irmãos, isso é a alma pura. Imagina Deus chegando para nós, depois que a gente aceita Jesus, filho, eu te perdoo, mas não quero ter comunhão com você, porque essas suas falhas ainda me incomodam. Isso não é ágape. É impossível viver perdão sem o Espírito Santo. Qual é a diferença do perdão da alma, que é raso, terreno, e quando o assunto é reinar de Deus, ele é falso. Ele é um perdão que tolera, por algum interesse, as falhas. Eu não sou especialista, aliás, eu não gosto, não uso outra palavra, mas é igual um time de futebol. O goleiro não suporta o zagueiro na vida social. Se bobear, um está casado hoje com a ex-mulher dele, que por algum motivo trágico se separou e tem uma rincha ali. Irmãos, se eles levarem aquilo para dentro de campo, acabou o time. Mas eles conseguem tolerar na alma por causa de um interesse, um bem comum terreno. Então se toleram ali, mas é uma tolerância, não é amor. O perdão que nos faz entrar em ágape, o Espírito Santo que concede para a gente a capacidade de perdoar uns aos outros, nos faz permanecer até o fim da jornada.
aonde o Espírito nos coloca. Eu te perdoo. Se arrependeu? Te perdoo. Vamos continuar junto. Não significa que não vai estar doendo, não significa que alguma coisa ainda está aqui mal resolvida no sentido de... Tem dores, amados, que não saram do dia para a noite. Com o passar do tempo, isso vai ser sanado também. Eu creio que Jesus, ele era atraído, ele era instantaneamente suprido pelo Espírito de Deus, a ponto de nem sentir aquilo. Tamanha era a comunhão daquele homem santo com o Espírito Santo de Deus. Então eu te perdoo. Bora, bola para frente. Então é uma jornada para cumprir aqui. Que não é um campeonato de futebol. É o reinar de Deus na terra. Eu sou pé, você é mão, aquele lá é um olho, aquela lá é a boca. A gente precisa de uma unidade, uma visão comum. Arrancar as pessoas do inferno. E entre eu tolerar você e parar esse processo, por causa do meu ego que não morreu, eu prefiro que o Espírito Santo me mate nesse ego, para que eu consiga te perdoar de verdade, e a gente consiga andar em unidade, em prol do reino de Deus. Esse processo vai nos curando, irmãos, e a gente não vai mais perceber isso nos irmãos. Por quê? Porque o irmão não falha? Não, porque aquilo não governa mais a gente por dentro. Vamos ouvir a palavra? Lá em Mateus capítulo 18. Evangelho de Mateus capítulo 18, verso 23. Palavras do nosso Senhor Jesus. Amém? Por isso, o reino dos céus, atenção aqui já, irmãos, não está falando de salvação. Ser salvo é graça instantânea quando você entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Você nunca mais vai se perder a nível de eternidade. Agora existe um chamado para que a gente seja edificado, para que a gente participe de um reino ativamente. É aqui que a glória está. É aqui que a saúde de Deus vem cada vez mais. É aqui que a provisão de Deus cai na nossa cabeça cada vez mais. É aqui que a capacidade de perdoar por ação do Espírito Santo nos enche cada vez mais. Porque o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Um talento, amado, só para a gente trazer uma conta rápida aqui. Naquele tempo, há 2.000 anos atrás, o talento, a medida ainda é a mesma, tá? Aproximadamente 90 quilos de ouro. Um talento. O ouro hoje, até pesquisei, tem pessoas que trabalham com isso aqui, mas se eu falar besteira, me perdoe. O ouro 24, que é o mais puro que existe hoje, a grama está girando em torno de R$800, mais ou menos. É isso? R$800 vezes 91.000 gramas, que é um talento, a gente está falando de 73 milhões de reais. Isso há 2025 anos atrás. Se fosse possível atualizar isso para valores de hoje, qual seria essa cifra? Era alguém que tinha uma dívida impagável diante de um Senhor que tipifica Deus aqui. De novo, verso 24. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um servo que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei.
Olha que interessante, ele não pediu para desconsiderar a dívida. Senhor, seja generoso comigo, deixa para lá. Senhor, seja compassivo comigo e, dá um desconto. Não, Senhor, seja gracioso comigo, que aí eu vou conseguir te pagar. Se o Senhor me der graça, eu vou conseguir pagar essa dívida. Amados, Deus não empurrou os nossos pecados para debaixo do tapete. Deus matou Jesus Cristo naquela cruz para que todo o pecado, passado, presente e futuro, toda a nossa dívida fosse sanada para sempre, de uma vez por todas. Então esse servo chegou: Senhor, se o Senhor for gracioso, generoso comigo, eu vou te pagar. Então, verso 27, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Isso aconteceu quando Deus enviou Jesus Cristo. A graça nos alcançou. E quando a gente creu nisso, recebendo Ele como Senhor, a obra dele de pagar todo o pecado foi creditada na nossa conta. Em Cristo, todos os nossos pecados estão pagos. A graça de Deus nos colocou em Cristo para que toda a nossa dívida fosse quitada, não desconsiderada. Se Deus vê pecado, irmãos, Ele tem que julgar. Ele é santo. Então não foi isso que Ele fez, deixa para lá. Ele enviou Jesus, Ele foi generoso, Ele deu a graça. Filho, você crê que essa obra foi em teu favor? Eu creio, Senhor, e eu recebo pela fé. Sua dívida está quitada comigo, para sempre. E ele continua, verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que devia 100 dinheiros, ou 100 denários, vai estar em alguma tradução aí. Denário é uma medida de salário equivalente a um dia de trabalho. Se a gente pegar um valor comum, salário mínimo hoje, na volta de R$ 1.700, dividir por 30, um denário vai dar 56, 60 reais. E esse servo deveria para aqueles 100 denários, ou seja, 5.600 reais. Sendo que o outro havia sido perdoado de uma dívida imensurável. E aí ele encontrou alguém, um irmão, um conservo, que tinha um probleminha com ele. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Verso 29. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. A mesma petição. Verso 30. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que lhe pagasse toda a dívida. Esse não quis, irmãos, o velho homem ainda, nesse contexto, que o Espírito Santo não havia sido dado ainda, não tendo a capacidade de fornecer o perdão que a gente está falando aqui hoje. Não é que ele não quis porque ele tinha a capacidade de dar, mas optou por não. Não, a gente não consegue perdoar através da velha natureza, da alma. Esse perdão da alma, ele é raso, ele tolera até um limite, como eu disse aqui. A hora que começa a pegar muito pesado para mim, não dá mais. Não, o perdão de Deus e o perdão que eu tinha chamado para andar uns aos outros, ele é permanente. Mas da onde que vai vir aquilo que deveria vir, talvez, de um irmão ou de um homem que está me machucando? Irmãos, uma frase que eu ouvi, nunca mais eu esqueci. Guarda no seu coração. Aquilo que você não recebe de alguém,
nessa terra, e você entra pelas vias do Espírito e perdoa, você vai colher das mãos do teu Pai, seja o que for. Só que o perdão é uma coisa extremamente necessária se a gente deseja andar nessa vida gloriosa, para que esses pecados não mais interfiram nos nossos relacionamentos, no bem comum que é o reino de Deus. Todos somos salvos, mas o reino depende de todos nós nos sujeitarmos ao Espírito Santo para que ele vá nos sarando. E a gente vai falhar aqui, irmãos, uns com os outros. Olha, eu arrisco a dizer que até o fim. Mas não estou aqui por causa de mim. Estou aqui por causa do meu Senhor que me comprou. Ela está doendo, mas eu te perdoo, volta à frente. E a graça vem e te dá provisão para entrar numa dimensão e aquilo que simplesmente é tirado de você. É a obra do Espírito. Verso 30, ele porém não quis, por quê? Porque ele não tinha capacidade, antes foi e encerrou aquele servo na prisão, até que ele pagasse toda a dívida. 31, vendo pois os seus conservos, os irmãos, o que acontecia, ficaram muito tristes e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo mau, perdoei-te toda aquela dívida gigantesca, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Verso 35, assim também vos fará o Pai Celestial, se de coração, se do Espírito, vocês não perdoarem cada um aos seus irmãos as suas ofensas. Irmãos, essa fala de Jesus não está dando para a gente uma regra. Está dizendo assim, ó, se você não se relacionar com o Espírito Santo que agora habita em você, para que ele gere em você a natureza de Jesus, de verdade, que é perdoadora, você não vai participar do reino. A sua vida vai ser uma vida de filho, mas não vai ser a vida gloriosa que Deus deseja que a gente viva aqui. Não devia você ter compaixão dele igual eu tive de você? Irmão, o servo chegou dentro do Senhor e disse, Senhor, tenha compaixão de mim e eu tudo vou te pagar, se o Senhor me der a graça. E ele deu, Jesus. E aí no dia a dia, alguém me ofendeu, ou me machucou. Tenha compaixão de mim, que eu vou te pagar. Não sou eu que tenho a capacidade de ter compaixão, a resposta é a mesma do Senhor. Cara, isso aí já foi pago. Não posso nem te cobrar isso. Quanto mais eu cresço na consciência do quanto eu fui perdoado por ação do Espírito Santo, mais eu recebo a capacitação de perdoar. Não perdoar, irmãos, do Espírito, do coração, como Jesus disse, é você reter uma dívida que já foi sanada na cruz. Isso tem o poder de me atrasar eternamente, a nível de me levar para o inferno? Nunca mais. Mas isso retém a glória de Deus em cada área da minha vida. Lembra dos discípulos? Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão? Até 7? Não, até 7 não, até 70 vezes 7 no dia. Lógico que não era literal, né? Mas assim, se o seu irmão que te ofendeu vier e falar assim, eu me arrependi, me perdoa? Perdoa. Se ele voltar no mesmo dia, fizer a mesma coisa, me arrependi, me perdoa? Perdoa, disse Jesus. Até quanto? Até o fim. Se a gente não for humilde e se entregar ao Espírito Santo, dizendo assim, Espírito Santo, eu não consigo.
Porque o perdão do Espírito, do coração, que vai me fazer reinar em vida, não é algo que eu deixo para lá, mas não podemos mais ter comunhão. Eu não consigo, eu preciso de socorro, eu preciso de graça. E Ele vai te levar, porque essa graça é Jesus Cristo que hoje está dentro de você. Perdão, amados. Algo extremamente simples, que se não for discernido do lugar, da fonte correta, nos mantém numa vida de atraso. E a religião aqui, ela cria inúmeros modelos que fazem a gente andar num perdão que não é genuíno para Deus, que não é do coração. Irmão, guarda, você não consegue perdoar o seu irmão sem o Espírito Santo. A vida cristã, a vida de comunhão, a vida de congregação, não é uma vida de rosas. Somos pessoas. E é só o Espírito Santo que pode nos capacitar, pela graça de Deus, a realmente jogar no mar do esquecimento essas diferenças, até que a gente seja santificado. A gente está falando de reino, a gente está falando de vida gloriosa, a gente está falando de entrar num comportamento que é o comportamento que Jesus vivia. Abram comigo, por favor, Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, verso 12. Muita atenção aqui, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Verso 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, que é a igreja, domine em vossos corações e sejam agradecidos. Interessante aqui, irmãos, que ele não fala suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Ele fala suportando-vos uns aos outros. Esse vos muda tudo. Esse vos é um pronome pessoal. Perdoando-vos. Eu só consigo perdoar alguém quando a consciência de unidade desse corpo é revelada pelo Espírito em mim, que me revela que eu e ele somos um. Então, se eu não perdoo o irmão, significa simplesmente que eu estou me vendo ainda como alguém não perdoado na prática. Somos um único corpo em Cristo. Se eu não perdoar, se eu não suportar um pé que está fazendo algo para mim, meu querido, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas a chave desse texto está: revesti-vos. Revestimento é algo de dentro. Não é um esforço. E aqui a gente vai entrar no mantra daquilo que a gente fala aqui, né? Lá em Zacarias, capítulo 4, verso 6, diz: não é por força e não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O que é pelo Espírito? Tudo, irmãos. A gente fala muito aqui sobre andar em prosperidade, andar em cura, andar na bênção.
resistir às circunstâncias, mas isso vale para perdão também. O que é uma falta que o irmão está tendo comigo? É uma circunstância que eu estou tendo a oportunidade do Espírito Santo me sarar para eu ser mais parecido com Jesus, a ponto de aquilo não me parar mais no reinar de Deus. Então resista à enfermidade na fé, resista a essa aparente pobreza na fé, resista a qualquer coisa que Deus não diz sobre você na fé, mas também aprenda a pegar, tomar posse desse ato de perdoar pelo Espírito na fé também. Revesti-vos, é por dentro, é de dentro para fora. À medida que você tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo, à medida que você ora no Espírito para a sua edificação pessoal, que você tem comunhão com a palavra, que você tem o hábito de louvar, de confessar, de adorar, de verbalizar aquilo que Deus diz, você está se revestindo do que Ele diz aí, de entranhas de misericórdia, irmãos, é por dentro. A gente tem que ser muito sincero. Eu não creio que Jesus, quando perdoou ou perdoava, ou quando Judas veio dar um beijo nele, ele chamou Judas de amigo, ele foi alguém sarcástico. Ele foi alguém que perdoou, mas estava querendo fazer o contrário. Não, eu creio que plenamente ele perdoou de verdade. São entranhas puras que ele tinha, que já estão dentro do teu espírito. E se você se revestir disso, nessa vida de intimidade com ele, isso vai começar a funcionar em você. E aí as falhas nossas não vão nos parar quando o assunto é reinar de Deus. E aí a glória de Deus, por nós estarmos cada vez mais parecidos com Jesus, porque somos perdoados, mas todos nós somos perdoados. Eu perdoo o meu irmão na mesma dimensão da revelação que eu tenho do quanto que eu fui perdoado. Eu consigo amar meu irmão na mesma dimensão de quanto o Espírito Santo conseguiu revelar, o quanto que eu fui amado. Por isso, perdoando-vos, suportando-vos, é de dentro para fora. Não tenta amar, você não consegue. Deixa ele gerar em você o amor de Deus. Aí você vai querer amar. Não tenta perdoar. Mas saiba, dentro de você tem uma nova natureza que é capaz de fazer Cristo se colocar em pé na frente daquela pessoa, a ponto de constrangê-la a tal ponto de arrancar elas das mãos do diabo de uma vez por todas, se ela ainda não é filha de Deus. Isso é reinar. Só que isso é uma coisa que vem de revestimento, de dentro para fora. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Nós temos um chamado, meu querido, não só como ministério, mas individualmente. A dívida de cada pessoa que você cruza todos os dias, não importa o tamanho dela, já foi paga por Jesus. O Cordeiro de Deus arrancou o pecado do mundo, diz a palavra. Não arrancou o pecado só daqueles que creram. Só que as pessoas não sabem disso ainda, elas não tomaram posse pela fé, porque elas nunca ouviram talvez falar dessa salvação. E elas estão vivendo como alguém que deve para Deus algo, sendo alguém que tem a dívida completamente sanada, não tem paz. Fazendo coisas para Deus, fazendo obras para aplacar essa consciência de culpa, sendo que tudo já foi plenamente resolvido em Cristo, e nós somos portadores dessa verdade. Só que para que isso seja ungido pelo Espírito Santo, nós precisamos nos revestir. Então, quando Jesus deu a régua, Ele não deu para que a gente tente entrar ali por esforço. Isso está mostrando que assim, o meu padrão é alto demais para você tentar fazer. É por isso que eu vou te dar o meu Espírito dentro de você.
santidade de Deus, irmãos, ela é alta demais. A glória está aqui. E você realmente liberar algo, ou funcionar em algo, que você reconhece, não sou eu. É Ele agora vivendo aqui, em mim. E aqui, a glória de Deus tem valor e tem peso. Quando Jesus deu a régua, quando o apóstolo Paulo diz, perdoando-vos uns aos outros e tudo mais, ele não está dando a regra de como a gente tem que fazer. Ele está dizendo assim, ó, é assim que você é por dentro. Por dentro, você é alguém cheio de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Por dentro, no teu espírito, naquilo que Jesus já colocou aí dentro, você é alguém que suporta quem quer que seja. Você é alguém que perdoa quem quer que seja. E você é alguém que ama quem quer que seja, de verdade. Agora, se você der espaço para o Espírito Santo trazer isso à existência, aí você vai experimentar a vida de Deus aí. Então, a luz da palavra era somente um prumo, um norte, para a gente identificar. Ah, irmão, perdoa, mas não necessariamente, perdoar não é continuar andando junto. Está na palavra isso? Eu não consigo encontrar isso, amados. Por que as pessoas fazem isso? Por que o sistema religioso faz isso? Porque por não serem instruídos com o Espírito Santo, para que isso seja gerado, não se experimenta. Aí eu preciso pegar essa verdade e trazê-la num nível que eu consiga praticar. Não, irmão, você tem que morrer. Você só consegue perdoar à medida que a palavra de Deus que diz que você já tem capacidade para experimentar essa vida, na mesma proporção que o seu velho eu foi crucificado dentro de você, por ação do Espírito. Isso vai florescendo, isso vai florescendo, isso vai florescendo. E aqui a vida acontece, meu irmão. Você é alguém perdoador em Cristo. Você é alguém que ama em Cristo. Você é alguém que suporta uns aos outros em Cristo, no corpo, na igreja, no chamado. Então não aceite esses pecados que estão impedindo a gente de avançar, às vezes. Não se condene, mas saiba, o Espírito Santo quer matar isso dentro de você. Isso é glorioso, meu irmão. Perdão de Deus, do coração, a mesma medida que eu olho para o meu irmão e eu vejo Cristo. Isso é benignidade. Benignidade, para encerrar, é você olhar para a pessoa e não ver mais a Beth. Eu vejo Cristo aqui. Não tem muita convivência com ela, é até fácil. Mas benignidade é você olhar para um irmão que anda com você diariamente, e ele conhece suas fraquezas, você conhece as deles, e em algum momento isso dá um atrito, e você continuar tendo a capacidade de ver Cristo ali. Não levar mais em conta, porque aquilo foi pago. Essa é a régua. E é possível. É aqui que está a vida gloriosa. Está disponível. Só que é pelo Espírito. Continue fazendo aquilo que a gente instrui os irmãos a fazer aqui. Uma vida de intimidade. Se o perdão não for do coração, a glória não vem. Plenamente, sobre toda a vida. Mas se você permitir que o Espírito Santo mortifique o velho eu em você, para que Cristo seja alguém ali, perdoando, você vai experimentar a glória dos filhos de Deus na terra, todo santo dia. Mas lembra, é um processo. Não tem nada que esteja fora. Nada do que está nos afrontando hoje, amados,
é externo. Tudo que está hoje ainda nos impedindo de experimentar essa glória, nos atrasando, nos separando, nos desviando às vezes de andar na glória dos filhos de Deus na terra, não é nada externo, é dentro. Quando o Espírito Santo te resolve por dentro, acabou o problema. O amor vem, o perdão vem, a glória vem. E todas as obras externas se dissolvem em nome de Jesus. Nós somos alguém em Cristo que perdoamos, amados. Continue passando tempo com Ele. Continue alguém que cresce nessa intimidade. Busque o batismo no Espírito Santo para revestir por dentro. É por dentro, irmãos. O Espírito Santo precisa ser ativado dentro de você. Ele te foi dado quando você nasceu de novo, mas ele só é ativado agora a hora que você recebe posse desse batismo e põe fogo nele dentro de você. Ele vai queimar tudo que é velho homem aí, tudo que é natural aí, e Cristo vai brilhar nesse lugar. E aí a glória vem, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus.